Você já deve ter ouvido falar sobre Jó. A palavra de Deus, ela fala a respeito de Jó como um homem íntegro, reto e temente a Deus. Jó, ele era um homem que oferecia a Deus constantemente sacrifícios e holocaustos. Jó, ele era um homem temente a Deus. Porém, por que será que Jó, ele passou por todo aquele sofrimento? Eu acredito que você já deve ter feito essa pergunta. Por quê que Jó, sendo ele um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, por que Jó, ele passou por todo aquele sofrimento? Ele perdeu os bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Jó perdeu tudo. Por que Jó passou por todo esse sofrimento? Você já se fez essa pergunta? Eu quero então agora, junto com você, aprender sobre o motivo pelo qual Jó passou por toda esta situação. O próprio Jó, ele nos dá a primeira razão pela qual todo aquele sofrimento estava vindo sobre ele. Aqui no capítulo 3 do livro de Jó, no versículo 25, diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então presta atenção. Jó, ele era atormentado dia após dia pelo medo. Havia dentro do seu coração um medo que o atormentava e fazia muitas vezes ele perder o sono, fazia ele viver perturbado. Ele mesmo diz aqui: eu nunca estive descansado, porque o medo assolava, afligia o seu coração. E o medo, na palavra de Deus, ele é como uma fé contrária. Você sabe que a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Assim também o medo, quando eu alimento ele no meu coração, eu faço com que aquilo que eu venho temendo que aconteça, venha a acontecer na minha vida. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jó, ele passou por todo aquele sofrimento. Havia um medo no seu coração. E Satanás, ele percebeu esse medo. Satanás, ele anda em derredor. A palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele viu que no coração de Jó havia um medo de perder os filhos, de perder os bens. Mas não foi só por isso que Jó passou por aquele sofrimento. Jó, ele também vai passar por esse sofrimento terrível por um segundo motivo. Porque Jó, ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. E para que uma pessoa ela venha conhecer a Deus de verdade, ela precisa passar por adversidades e assim ver o agir, o favor de Deus na sua vida. No capítulo 42 do livro de Jó, ele mesmo diz, eu te conhecia
de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse foi o segundo motivo. Deus queria que Jó conhecesse a Ele não apenas na teoria, mas na prática. E só se conhece a Deus na prática quando se caminha com Deus em meio às adversidades e se coloca a fé, quando a pessoa decide viver pela fé. Jó, ele vai passar por todo aquele sofrimento, mas vai manter no seu coração a fé, a confiança. Ele mesmo disse: eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que ele se levantará em meu favor. E ainda que esteja consumida a minha carne, com os meus olhos eu verei a Deus. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo pelo qual Jó passou por aquele sofrimento é porque Deus queria provar a fé de Jó. Deus, ele queria provar a obediência, a perseverança, a confiança de Jó. Satanás acusou Jó de adorar a Deus apenas por interesse. Satanás disse: olha, Jó só te adora, Jó só te serve porque o Senhor dá tudo o que ele quer. Agora tira o que ele tem para ver se ele não blasfema. Então Deus permitiu que Jó ele fosse provado. Deus, ele permitiu tudo isso acontecer para que o nome dele fosse glorificado na vida de Jó e a fé de Jó fosse aperfeiçoada. Talvez você está aí assistindo esse vídeo e você tem passado por situações onde você não entende. Você tem sido uma pessoa obediente a Deus, você tem sido uma pessoa temente, fiel, e coisas terríveis têm acontecido. Porém, Deus não permite que coisas ruins aconteçam aos seus fiéis sem um propósito. Jó passou por tudo isso para que ele viesse conhecer mais a Deus e ele viesse experimentar na sua vida a glória de Deus. A palavra diz também que José passou por muitos sofrimentos, mas Deus permitiu tudo isso para preparar José para viver a realização dos sonhos de Deus para a sua vida. Então não desista, não perca a sua fé, continue confiando, porque Deus vai virar esse cativeiro e vai fazer com que a sua fé amadureça e a glória dele se manifeste na sua vida. Eu quero aproveitar e pedir para você algumas coisas. Primeiro, quero que você curta esse vídeo, dê o seu joinha, pois nos ajuda a fazer esse canal ser propagado. E não só dê o joinha, mas comente e se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba mais mensagens edificantes como essa.